Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial pra mim. É um vídeo que eu prometi, né, fazer pra vocês, que é pra contar um pouquinho do meu processo de emagrecimento. Eu cheguei a pesar 92 quilos e eu perdi em torno de 20 quilos. Essa aqui sou eu, antes do meu processo de emagrecimento. Eu tenho 1,70 m, eu tinha em torno de 92 quilos. E essa aqui sou eu, hoje, né, essa foto de julho de 2023. E eu vou deixar aqui embaixo também uma do final do ano, né, do ano novo, dia 31 de dezembro. Então, assim, gente, primeira coisa, eu demorei um pouquinho pra vir falar sobre isso, porque as pessoas pensam que é uma receita de bolo, que é só seguir que vai acontecer a mesma coisa. E, gente, não é. Eu, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu brigo com a balança. Eu tinha uma luta sempre, engorda, emagrece, um efeito sanfona absurdo. E depois, principalmente, eu ganhei a Manu já tem 7 anos. Depois que eu ganhei a Manu, então, isso ficou muito gritante. Então, realmente foi um processo difícil. E, gente, eu levei 30 anos pra chegar a esse peso. Eu acho que esse processo de emagrecimento durou 1 ano e meio pra chegar a um peso que é o meu peso ideal. Mas foi um processo. Então, quando eu entendi que não era da noite pro dia, que era uma rotina que eu tinha que seguir, que eu precisava me organizar e entender que não é porque um dia as coisas deram errado, não é porque um dia eu comia mais que estava tudo perdido. Então, é tudo um processo de mudança. Essa mudança, ela precisa vir de dentro para fora. Então, você precisa mudar a cabeça, mudar os seus pensamentos, a sua relação com a comida. Primeira coisa que eu sugiro, né, gente? Procurem um profissional. Eu tive um acompanhamento nutricional, principalmente no início, que foi muito importante. E eu cheguei a fazer um tempo também de terapia para entender a minha compulsão alimentar. Hoje eu não faço mais, deveria voltar, né? Mas por N razões eu não tenho feito, mas a terapia parei, mas é importante, tá? Bom, gente, e com isso eu separei aqui algumas dicas que pra mim, no meu início de processo de emagrecimento, foram importantes nessa mudança, nessa virada de chave, né, no meu dia a dia. Então, primeira coisa que eu fiz foi começar a beber mais água. Isso tudo, gente, eu fui fazendo muito aos poucos, tá? Então, ao acordar, eu bebi um golinho de água, até chegar ao ponto de hoje eu beber quase 500 ml de água de manhã cedo, assim, logo assim que acordo antes de ir pra academia. Mas foi devagar. Então, se antes eu bebia uma garrafinha de água de 500 ml por dia, eu fui aumentando isso aos poucos. Então, eu passei a beber 2 garrafinhas por dia, né? Eu tentava incluir uma de manhã e uma tarde, até chegar a beber mais de 2 litros por dia, que é o que eu bebo hoje. Às vezes eu bebo até 3. Água, quanto mais você bebe, mais sede vai te dando. Então a água é importante. Ela, além de ser, né, fonte de hidratação para o nosso corpo, a água é importante para tudo, para a pele, para tudo, né? Então, aumentei a quantidade de água que eu estava ingerindo por dia. Outra coisa que eu passei a incluir na minha vida é o exercício físico. Inicialmente, eu passei a ir todos os dias, tá? Mas eu sugiro que, se você não pode ir todos os dias, vá quando dá, quando for possível. Então, se der para ir 3 vezes por semana, vai 3 vezes por semana. Se dá para fazer uma caminhada no final do dia de 30 minutos, faça uma caminhada. Eu ia todos os dias. Por quê? Vou ainda. Porque eu sinto que um dia ou outro que eu não vá, mexe com a minha rotina e depois eu começo a não querer ir mais. Então, por exemplo, eu ia de segunda a domingo. Desculpa. De segunda a sábado academia, domingo eu fazia uma caminhada na rua. Mas eu precisava estar me exercitando diariamente, porque o meu organismo entendia que aquilo era uma constância. Então, hoje, às vezes, domingo eu não saio, eu dou um descanso, eu me permito dar um descanso para o meu corpo. E faço de segunda a sexta academia, sábado eu faço uma caminhada e domingo eu dou esse descanso pro meu corpo. Mas na segunda eu vou de qualquer maneira, eu tenho que ir, porque senão acaba interferindo no meu dia a dia, né? Depois, na minha vontade, eu passo a
ficar desanimada. Eu não quero ir, já não fui ontem. Então, eu também preciso ir todos os dias. E acho que é legal você tentar incluir essa possibilidade, né? Do exercício físico. Seja uma caminhada, um esporte, academia, o que você puder fazer, tá? O exercício físico é importante. Outra coisa, eu diminuí a quantidade de açúcar. Eu diminuí do café, antes eu bebia café com açúcar, eu fui diminuindo, se eu usava 2 colheres, eu passei a usar 1,5 colher, até usar 1,5 e nada. Hoje eu bebo café sem açúcar. Chocolate, eu passei a trocar, eu fui trocando aos poucos, eu passei para 80%, depois 70%, hoje 60%. E fui diminuindo, eu fui ensinando o meu paladar, eu fui modificando o meu paladar. Então, hoje em dia, quando eu como alguma coisa muito doce, doce normal, eu acho muito doce. Eu acho que eu não tô mais acostumada. É tudo uma questão de costume. E tentei doutrinar mesmo meus hábitos. Então, por exemplo, se antes eu comia 2 fatias de um bolo em um aniversário, eu passei a comer uma. Se antes eu ia a uma festa que tinha docinhos, eu passei a comer um docinho. Ai, mas é difícil. É, gente, é difícil. Mas você tem que entender que aquilo é um processo, é melhor do que nada. Até que chega um momento que vira natural. Às vezes você realmente não quer. Às vezes você quer só um, já acha muito doce, nem quer mais. Às vezes não aguenta nem comer um pedaço de bolo inteiro. Enfim, é costume, gente, é prática. É tudo, você acostumar o seu paladar, tá? Outra coisa que também foi muito importante, eu passei a ter proteína em todas as minhas refeições. Eu acho que isso foi o pulo do gato. Por quê? Porque fez com que eu entendesse, com que o meu organismo entendesse, que ele não precisava mais esperar tanto tempo por comida e comer toda hora. Como assim? Por exemplo, antes eu não tinha proteína em todas as refeições. A proteína, ela serve para dar uma saciedade maior. Então, logo você não precisa ficar comendo a todo momento, você não sente fome a todo momento. E eu ficava muitas horas sem comer e não tinha proteína nas minhas refeições. Então, o que acontecia? O meu corpo entendia que ele precisava estocar comida, porque ele não sabia quando viria alimento para ele de novo. Então, quando eu passei a botar a proteína nas minhas refeições e o meu corpo começou a ter uma fome no horário certinho, né? Porque o meu organismo, o seu organismo vai se acostumando e você começa a observar quando você tem uma rotina, principalmente a gente que tem uma rotina de trabalho que você pega no horário certo, lancha no horário certo, tem o seu horário de almoço no horário. Então, o seu corpo entende assim, tá começando a me dar fome, tá começando a chegar a hora de receber comida. Então, o meu corpo, ele passou a entender que ele ia receber comida naquele momento, que ele ia ter todos os nutrientes necessários, carboidrato, proteína, vegetais, enfim, tudo que era necessário, e ele não precisava mais se preocupar em estocar a comida, fazendo com que aquilo virasse gordura. Então, no meu café da manhã, eu passei a não... Antigamente, o que eu comia? Pão com queijo e presunto e café com leite. Eu passei a comer pão e ovo, fruta e café. Então, no meu almoço, sempre tem uma proteína. Carne, peixe, ovo, frango, ou, enfim, um tipo de proteína, um carboidrato. Sempre no meu almoço, vegetais. Sempre tem. Pelo menos 2 tipos de legumes e verduras, né? Alface, tem tomate, enfim, salada. E uma fruta de sobremesa. À tarde, o meu lanche da tarde, aí depende, né? O meu lanche da tarde pode ser um iogurte com uma fruta, ou um cappuccino de whey protein, ou uma panquequinha de banana com caldinha de whey, enfim, o meu lanche da tarde. E à noite, jantar ou um lanche. Mas o que é o lanche? Ou uma tapioca com frango, ou uma crepioca com atum, enfim. Gente, assim, não tem nada de diferente na minha alimentação. Nada. É você ajustar mesmo, tá? Então, incluir proteína nas minhas refeições. Agora, o principal, o que realmente fez com que tudo mudasse, a organização. Eu sei que tudo isso que eu tô falando pode parecer pra você assim, que você pode estar pensando assim: ah, mas a minha rotina é super corrida. Não tem como. Eu preciso de coisa prática, eu preciso de coisa fácil. E a minha rotina também é corrida, gente. Eu saio de casa às vezes 5h30 da manhã e volto 7h30 da noite.
Então, o que eu passei? A me organizar. Então, domingo eu fazia as carnes da minha alimentação e aqui em casa a Manuela come comigo. Então, por exemplo, se eu tenho uma carne moída e um frango pro almoço, ela vai comer a carne moída e o frango. A Manu, graças a Deus, ela come muito bem, então isso me facilita, né? Então, tem carne moída e tem frango. Então, eu já no domingo eu separo 2 tipos de carne. Sempre gosto de ter um frango desfiado, além da comida do frango, né? Pra alimentação. Então, tem lá um frango desfiado, que facilita para os lanches. E legumes, eu já fazia no domingo e deixava pra semana os legumes. Então, os legumes às vezes eu fazia refogadinho. Vocês querem que eu faça um vídeo das minhas marmitas? Posso fazer. Se quiser, escreve aqui nos comentários que eu faço. Então, eu já deixo pronto. Sempre um tipo de carboidrato, né? Ou uma batata cozida, um arroz, feijão, tudo eu deixava pronto. Durante a semana eu só ia refazendo. Às vezes, na quinta-feira, assim, eu precisava fazer mais legumes frescos. Aí eu mudava. Então, eu tinha que deixar pronto. No dia anterior, quando eu chegava em casa, por exemplo, segunda-feira, eu cheguei em casa, eu já sabia que eu ia trabalhar o dia todo. Então, o que eu precisava? Eu precisava de um café da manhã, o almoço já estava pronto, e do lanche da tarde. Eu já preparava. Uma coisa que eu fazia super que ajudava era aquele mingauzinho, né? Aquele que eles chamam de overnights. Fazia também pro lanche da tarde ou às vezes pro café da manhã quando era mais corrido. E, gente, assim, é organização, não tem jeito. Organização e paciência. Paciência para entender que é um processo e é demorado, e organização, porque você precisa organizar o seu dia. O seu dia seguinte, você precisa ter em mãos alimentos saudáveis, porque nem sempre o mais prático é o saudável, e nem sempre o mais prático deixa de ser saudável. Porque às vezes você fazer um sanduíche, né, um pão com ovo, as pessoas pensam assim, nossa, comer pão com ovo de manhã, o que tem? O que tem que você comer um pão francês? Desde que esteja acompanhado de uma proteína, não tem problema nenhum. Então, assim, você fazer um pão e deixar pronto para você comer, você deixar um potinho com fruta e um potinho com iogurte para você levar para o trabalho, já bota tudo depois no dia seguinte na sua lancheirinha. É difícil? Poxa, se é difícil, então compra uma maçã e bota um iogurte, compra um whey que facilita, compra uma barrinha de proteína. Gente, assim, não tem nada de diferente, mas tem que ter paciência e tem que ter organização. Eu acho que a questão da organização fez muita diferença na minha vida. Nem sempre, gente, eu chegava em casa a fim de fazer coisas para levar para o dia seguinte. Então eu fazia o que era mais cômodo e fácil. Então eu pegava uva, que eu não precisava fazer nada, pegava os potinhos, né, de iogurte que eu compro e já deixava ali tudo prontinho ali um do lado do outro. No dia seguinte era só pegar o potinho da uva, o potinho de iogurte e colocar na lancheira. Era o meu lanche da tarde do dia seguinte. Um mingau, como eu já disse, eu posso até fazer a receitinha dele, colocar lá no Reels do Instagram. Então, gente, assim, é isso. Não tem muito mistério. Eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho a entender como que foi esse processo, o que eu fiz. E deixa aqui nos comentários o que eu puder ajudar, o que eu puder dar de dica. Eu vou ajudar vocês. Lembre-se, é importante um acompanhamento nutricional. Procurem um profissional. E diga pra ele o que realmente agrada, o que não agrada, para que ele possa encaixar mesmo na sua rotina. Hoje eu consigo entender bem o que funciona pra mim, o que não funciona, o que eu gosto, o que eu não gosto, e aí eu consigo ajustar muito bem, né, com o nutricionista, mas assim, falem com eles o que tá incomodando aí nessa dieta. O importante é que você saiba e entenda que é tudo um processo. Respeite e viva o seu processo. Espero ter ajudado vocês sobre tudo isso. E caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo que ajuda muito. Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau, tchau!